tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Lembranças agradáveis que a gente leva sempre são as lembranças dos primeiros tempos, né, de carreira, porque tudo é novidade, tudo é empolgação. E há 27 anos atrás não havia quase pessoas do sexo feminino dentro da carreira. Então você se sentia assim meio que Um ET, rainha, né? chegando assim, ou ET também, dependendo do local, né? Então aí você vai ver que tem muita coisa de regionalismo. Por exemplo, eu trabalhei numa cidade chamada Bauru, que é conhecida de todos. Eu achei maravilhosa aquela cidade. Não vou falar das que eu não achei tão boas, porque fica demérito, né? Mas aquela cidade marcou para mim. Então eu chegava nos restaurantes, quando eu vi, hoje em dia eu ficaria até um pouco assustada. Eu ia pagar minha conta, o doutor fulano já pagou sua conta. Mas como é isso? Onde está o doutor fulano? Ele já foi embora. Você era reconhecida dentro de um restaurante, porque era novidade, né? Então você ia lá acertar sua conta, já tinha sido paga. Então eu sentia, ai meu Deus, né? A rainha, né? Não era nem inteira, uma rainha mesmo. Hoje dá para se sentir uma princesa? Olha, dá sim, a gente chega, depois, a carreira não é tranquila, é espinhosa. Nessa fase que eu me encontro, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu acho que é honrosa, muito à vontade, tem muita gente boa. Claro que você não conhece tudo, você não sabe, isso é humano. Tem pessoas que gostam mais de você, eu menos. Mas eu me sinto bem, me sinto muito feliz. É gratificante, né? É gratificante, valeu a pena, todo o sacrifício, valeu sim, muito contente. Hoje nós temos a honra de receber Constância Gonzaga, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargadora Constância, é conveniente ou prudente exigir-se ao candidato à magistratura a atividade jurídica de 3 anos posteriores à sua formatura? O que a senhora acha? Eu acho que é uma exigência relativa, se me permite dar essa resposta meio assim, meio de campo, né? Eu acho que para quem terminou o curso de 23 a 26 anos de bacharelado, eu acho até que é imprescindível esses 3 anos para que haja um maior amadurecimento. Experiência, né? Experiência. E a pessoa não ingressa numa carreira tão solene, séria assim, nos verdes anos, né? Sim. E aí, por exemplo, se depare com julgamentos complexos, como causa de família, separação, etc., de pessoas inclusive maduras, e que venha, nesse ponto, ter que superar pela pouca idade, não é mesmo? Sim. Agora, no caso de pessoas mais maduras, por exemplo, há candidatos com 40 anos que têm que ingressar na carreira, e se esses 3 anos que eles têm que fazer ainda de experiência jurídica para que possam prestar concurso, eu acho que é meio complicado, porque aí pode já dificulta, impedir, né, o acesso à carreira. Se considerarmos que nesse período muitas vezes eles já iniciaram a advocacia, bem a senhora disse, será que essa exigência dos 3 anos não contribuiria para esvaziar o interesse nos concursos, principalmente se ele tiver sucesso, né? Certo, de uma certa forma vai esvaziar mesmo, mas eu acho que nunca vai esvaziar de uma vez, nem completamente, prepondera muito ainda o interesse com uma carreira estável, segurança, Sim. que oferece essas carreiras todas institucionais que nós temos, e sempre a procura vai ser muito grande, tanto que se pode observar pela lista dos inscritos em concursos, porque sempre é uma segurança a mais na vida. Sim. E as pessoas se interessam, procuram, não vai esvaziar jamais, não. Acho que não, Acho né? que não. E também tem a questão do idealismo, né? Do idealismo, aqueles que se acham vocacionados. Sim, e às vezes advogam, têm um sonho e de repente não é tudo aquilo que eles pensam. Exatamente, uma procura de alguma coisa para se aperfeiçoar com o ser humano, né? Pela sistemática processual, os agravos de instrumento passaram a representar, e nós sabemos, a maior parte dos recursos que sobrecarregam as pautas. Na média, vale dizer, de 3 a 4 por dia. Isso naturalmente prejudica o exame das apelações. Na sua prática, como a senhora tenta conciliar esses fatos? É realmente um problema muito difícil. A gente tem que fazer rapidamente uma triagem para separar aqueles agravos de instrumento que têm em si mesmo uma importância maior pela profundidade da matéria. Sim. E dentro dessa triagem, dar uma certa preferência, também nunca esquecendo das apelações, que tudo é urgente. Nossa, não dá para esquecer nada, né? O que a gente vai depender um pouco da apresentação do advogado que vem na sua sala e vai enfatizar a urgência daquele agravo, do exame daquele efeito suspensivo, ou daquela liminar. E aí a gente tem que... realmente é uma questão muito delicada. É trabalhar bem Mas o meio de campo mesmo, tem que ver assim, rápido, rápido. Quando em um julgamento a senhora fica vencida, também fica irritada? Confesse para nós. Olha, na verdade, não fico irritado. Posso até ficar um pouquinho assim desapontada, porque esperaria um resultado diferente, mas faz parte desse julgamento colegiado a divergência. E muitas vezes você tem que ter humildade até de mudar seu pensamento. Isso já me aconteceu muitas vezes, embora eu tenha
perdido, vamos dizer assim, né? Perdi, fui vencida. Sim. Mas eu reconsidero minha posição e volto atrás. Já aconteceu isso mesmo? muitas vezes, muitas vezes. Porque essa veia de brigar pela coisa é mais o advogado. Sim. Ele vai até o fim, está confiante naquele, estudou, perdeu horas na madrugada, no dia a dia e tudo. Agora o juiz já ele tem que ser assim, mais pacato, mais abnegado, aceitar com humildade e mudar o posicionamento. Eu já mudei, muitas vezes. E a senhora já mudou o voto também, depois da sustentação oral? Já, muitas e muitas vezes. Olha que boa notícia. Sustentação oral eu acho muito importante. A entrega de memoriais, por exemplo, também é importante. Sim. Mas não tanto, porque na entrega de memoriais, você já está com o seu voto pronto ali. Sim. E a sua tendência é não, nem, você lê por um dever, Sim. mas sem vontade, você não lê com muita vontade. Agora, a sustentação oral empolga, conduz você a outras ideias. Quer dizer que então o advogado é bom saber que a sustentação É muito muda. importante a sustentação oral, embora alguns juízes reclamem, é sustentação oral. E para mim é importante, eu considero Que importante. bom, muito bom Muito ouvir isso. importante. Vamos a Brasília, desembargadora Constância. Nos tribunais superiores há uma cada vez mais crescente tendência dos relatores de passar a decidir os recursos monocraticamente. Também nós sabemos disso. Sem submetê-los, claro, ao julgamento colegiado. Se isso é bom para combater a demora judiciária, por outro lado, não é ruim para o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição? Concordo que fica vulnerado o princípio do duplo grau de jurisdição, porque faz parte da essência do julgamento de segundo grau, esse julgamento colegiado, que é muito importante, que é reformulador de muitas ideias já ultrapassadas, inclusive, que é uma coisa que avança o entendimento humano para um ponto mais elevado. Eu acho que atrapalha, sim. Embora diminua muito sensivelmente, Sim. tenha causas muito repetitivas que se sujeitam a esse julgamento monocrático, e aí que deve ser aceito e empregado mesmo. Eu também não posso discordar. Aí a senhora concorda Tem a sua disso? importância. Não tiro completamente Sim, de plano esse sim. julgamento monocrático. E por falar em Brasília, temos um novo presidente no Conselho Nacional de Justiça, recente. Que nota a senhora daria ao CNJ 2008-2009, ou seja, que nota merece a gestão anterior? Olha, de início assustou bastante. A gente tem que confessar, assustou bastante, porque havia uma certa, assim, como um clima de tensão, quase que ameaçador no ar, meio assim como se uma segunda corregedoria fosse instaurada e a gente tivesse que submeter a leis fascistas perigosas que iriam submeter à subserviência total. Mas pouco a pouco a coisa foi se aplainando. Eu acho que até, num certo sentido, foi salutar essa gestão de 2008 a 2009, porque todo mundo acabou relaxando um pouco, percebendo que realmente veio para melhorar. Sim. As intenções foram as melhores possíveis. Agora, muitos juízes reclamaram, né? Reclamam Reclamam, porque a gente fica sempre assustado, vamos dizer, nós, da carreira da magistratura. Qualquer ingerência que você está acostumado a ficar naquela situação de superioridade, aspas, né? Porque, na verdade, nós somos iguais a qualquer outro seres humanos. Mas a gente está acostumado a desfrutar de uma certa liberdade, de julgamento e tudo mais. E, de repente, você sente... Poder de decisão, né? Poder de decisão. Que tem que dar satisfação para um órgão acima. E aí você fica um pouco temeroso de não cumprir aquelas metas, 1, 2, 3, 4, fica assustado. Mas depois, aos poucos, você vai se acalmando e vendo que a coisa veio para o bem, foi salutar. E a senhora acha que alguns juízes hoje, antes de julgar, pensam no CNJ? Pensam sim, pensam com frequência, porque realmente foi um controle que existe sobre o judiciário que pressiona de uma certa maneira. Não de uma maneira assim, avassaladora, terrível, amedrontadora, não. Mas pensam porque existe sempre aquele receio de não cumprir metas, de não decidir a tempo, de acumular processos que devem ser apreciados com rapidez e aquele medo de sofrer uma chamada e tudo mais. E a senhora não acha que lá no fundo isso tolhe um pouco a liberdade do juiz? Tolhe sim. Porque não dá para Não dá para a pessoa né? absolutamente ficar tranquila e... Se bem que você procura usar todos os seus artifícios, seus recursos psicológicos, morais, que você vai adquirindo ao longo da sua vida, para se contemporizar tudo isso e não entrar em pânico. Entrar em pânico ninguém entra. De preferência não entrar em pânico, mas né, não doutora? chega. Mas que influi um pouquinho, influi. Sempre tem aquela sombra. Claro, ali. sempre tem, né? Isso. E agora, para concluir nesse assunto, há quem tenha, de fato, medo do Conselho Nacional de Justiça? Eu acho que sim, posso imaginar que sim. Mas não um medo, mas um receio, vamos dizer. Um receio. Um medo mais discreto, mais velado. Bem, vamos ver agora a nova gestão, como é que vai, né? Eu acredito que sempre para melhor. Sempre para As coisas melhor. vão se aperfeiçoando no correr dos anos. É isso aí. Desembargadora, nós vamos parar um instantezinho, daqui a pouco estaremos de volta, você continue aí, que já já voltaremos com a
Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Constança Gonzaga. O que entristece muito, 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 e não tem termos de comparação, é o sofrimento de uma criança. Para mim isso não tem. Ou ver um idoso que é esquecido pela família, isso é pungente, isso é corta o coração. Desembargadora Constança Gonzaga, pensando na proposta do novo Código de Processo Civil, a senhora simpatiza com a ideia de se limitar o uso de recursos na primeira instância apenas para as apelações? Eu acho que é um pouco exagerada essa limitação aos recursos de apelação, porque às vezes tem necessidade de outros recursos. Por exemplo, não sei se a senhora se refere aos agravos de instrumentos também. Também. Eu acho que os agravos de instrumentos são essenciais, não dá para se Não dá para afastar a aboli-los, né? importância desses recursos, porque, por exemplo, uma tutela antecipada, um tanto quanto avançada, que possa causar danos de difícil reparação, não há como contornar isso senão com agravo de instrumento. Acho que não, é um recurso que jamais poderá desaparecer. Sim. E quanto aos embargos de declaração? Esses realmente deveriam desaparecer para bem dos juízes, não sei se para bem dos advogados. Nenhum desembargador gosta dos Nossa embargos de senhora, é o declaração. recurso mais odiado que existe. Mas, enfim, dá número de votos, também é importante. Ou pelo menos para a podia... estatística, é bom. Uma estatística, puxa, dei 200 votos esse mês, só que 100 embargos de declaração. Tem muitos. Bom, estatisticamente é um sucesso, É um né? sucesso, mas na Bom, verdade... eles podiam pelo menos limitar os limitar embargos. um só, acabou, pronto. Que tem repetitivo. Já é o suficiente para entender, né? Exatamente. Agora os embargos infringentes vão desaparecer, né, segundo a reforma do Código de Processo Civil. E aí a senhora Também acha bom? Eu acho que é bom. Eu acho que pode ser, sim. Porque eu acho que sou a favor disso. Não sei a repercussão na prática, porque a gente fala pela, assim, desimportância que a gente confere, mas não sabe até que ponto pode afirmar que isso deixa de ser importante perante o judiciário. Certo. Embargo de declaração, sim. E quanto à possibilidade dos processos de massa serem julgados da mesma forma por juízes diferentes? Isso não engessaria o juiz da primeira instância? Há quem defenda que sim. Olha, eu defendo que não. Num certo sentido, sabe por quê? Porque esses julgamentos de massa temáticos, tais como causas de funcionários públicos, Código de Defesa do Consumidor, normalmente eles vão todos se afunilar no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Então, esses tribunais, essas cortes, é que vão ditar, naturalmente, o que deve ser aceito e acatado, porque não adianta mudar esse pensamento. Sim. E, por exemplo, se você vai na escala decrescente, você passa para o Tribunal de Justiça. Tem julgamentos que a gente vai repetindo, 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 até que alguém diz assim, escuta, não adianta continuar assim decidindo, porque o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já definiu essa coisa, já tem uma súmula, já tem isso, já tem aquilo. Então, o que adianta você ficar assim? Sim. E eu acho, então, que o juiz de primeiro grau não fica engessado, porque tem mil e outras causas sem restrições nenhuma, que não pertence a essa classe de massa, julgamento Sim. de massa. Então, ele pode se desenvolver como juiz, aplicar as próprias ideias, sem Sim, sentir isso. de outras maneiras, né? Mas o cidadão tem a ideia de que a sua lide é sempre única, né? Ah, é sempre verdade. única. É um isso detalhe pela parte do diferente. cidadão, Não é complicado? talvez um pouco complicado. É diferente da do outro, então ele Mas, não... doutora Cacilda, acontece hoje muito assim, o advogado que se apresenta em juízo com uma causa, ele antes já estudou tanto, que ele já viu as possibilidades dele vencer ou não aquela causa. Sim. E hoje em dia, principalmente nessa área de direito público, onde milito, é muito comum isso. Se ele acha que não tem chance... Acha que já sabe. Ele, se ele é um profissional de ética, ele vai avisar, olha, Ao não vai ter cliente, chance. não tem como. Não vou aceitar essa causa, não vai ter chance. Então, passa a ser um julgamento de massa mesmo, né? Sim. E a tendência é isso, assumir a súmula vinculante, julgamento de massa, etc. E tal. Eu sou favorável. É. Eu sou uma exceção, porque ninguém é. Todo mundo acha que não, o juiz tem... Mas é ilusão isso, porque acaba se submetendo, quer queira ou não. Acaba, né? E com isso querendo ou não. diminui o número de processos do acervo. Lá no fundinho, qual a real finalidade de toda essa reforma do Código de Processo Civil? Dar cabo da quantidade de processos ou melhorar a qualidade das decisões? Sinceramente. Acho que, sinceramente, primeirissimamente, é dar cabo do grande número de processos no acervo. E, em seguida, se espera-se que daí advenha a qualidade no julgamento também, porque se o juiz tem pouco tempo, se tem tempo restrito, se existe cobrança, prazo, tal, coisa, acervo, meta 1, 2, 3, 4, 5, ele fica acuado, vai fazer um julgamento pior. Então, a decorrência disso é, num primeiro momento, diminuir a quantidade e melhorar, consequentemente, a qualidade.
Mas não vai ser rápido, não. Isso vai demorar um pouco. Desembargadora Constância, a senhora milita na área de direito público. Existe alguma área, né? Eu acho que é melhor dizer assim, na hora de julgar, que a senhora se sente impotente, que gostaria que fosse diferente, mas que pela lei a senhora tem que julgar daquela forma? Existe alguma coisa? Existe justamente em contraponto àquilo que a senhora me perguntou antes, a respeito desses julgamentos de massa. Também nos acode isso. Você é obrigado a subordinar, submeter ao entendimento do Tribunal Superior, e aquilo incomoda a gente, sim. Você acha que é injusto aquilo. Mas, às vezes, você é obrigado a submeter, porque você sente o custo-benefício, a necessidade vem em primeiro lugar. Não adianta eu resistir, se isso mais tarde vai ser. Irrita e cansa um pouco. Nesse sentido, mexe um pouco com a gente, sim. Né? Abate um pouco, né? Abate um pouco, desilude um pouco, digamos assim. Mas são injunções, né, da carreira. Há quem diga que a vida não é justa, mas ainda é boa. Em tese, a senhora saberia nos dizer onde a vida não é justa? Eu acho que, de um certo modo, a gente acompanha, às vezes, o desenrolar da vida de muitos amigos, de pessoas não amigas também, você vê quantas pedras no caminho que essas pessoas encontram. E seria justo? Não, não acho justo. Muito triste. Mas você vê que essas pessoas são felizes. Às vezes elas lutam e conseguem, mas por que algumas têm que lutar tanto, sofrer tantas desilusões? Para conseguir, né? Para conseguir, outras não. O que entristece muito, 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 e não tem termos de comparação, é o sofrimento de uma criança. Para mim isso não tem. Sim. Ou ver um idoso que é esquecido pela família, isso é pungente, isso corta o coração. O resto você sabe Sangra, que depende né, muito do esforço. Sangra. Sangra. Mas existe isso, de pessoas que a gente sente que por que merecer essa sorte tão dolorosa de seguir com tantas E outras recebem, né? Recebe de mão beijada, aparentemente. A gente também não sabe prescrutar muita coisa, né? Você vai a fundo. Em alguns de seus julgamentos, na hora de decidir, a senhora já entrou em conflito entre o que é justo e o que a lei ordena? Já. Entrei, sim. Fiquei muitas vezes dividida e com vontade de fazer alguma coisa. Aí, nessas horas, o que me consola é saber da existência de meios alternativos de conciliação, a mediação, a conciliação. Isso aí eu acho que foi uma grande introdução no nosso direito, no nosso mundo jurídico, porque resta essas pessoas sair para esse campo, as alternativas de solução de conflitos. Se entenderem de outra melhor, forma. porque aí é o caso quase de aconselhar, porque aqui da lei sou obrigada a cumprir. Mas você, conversando com uma pessoa, isso é muito comum em primeiro grau, mesmo fora, agora já existe isso com instituição. Já tem um trabalho grande. Eu apoio isso, acho uma coisa maravilhosa, uma solução, uma saída para muita coisa que a lei ordena que seja cumprida, mas que as pessoas resolvem como querem. Sim. Claro que dentro dos limites que é lícito, que não é defesa em lei, né? Mas isso aí é uma grande solução. Quando a senhora não consegue levar para a conciliação, aí é que são elas. como a senhora faz? Como a senhora resolve esse conflito? Eu tento o máximo possível. Bom, num julgamento de segundo grau é mais complicado. Eu tento dar uma fugidinha da lei, sim. Se eu puder, eu posso. Aquela escapadinha, contornar, porque Ir para o lado do justo, o né? nosso direito permite que o direito pode ser analisado de várias formas. Você dá uma contornada, uma camuflada assim, que seja segundo a lei, segundo também aquilo que você acha. Você tem condições de fazer isso, se você puder. Desembargadora, mudando completamente de assunto, a senhora gosta de esportes? Eu gosto de esportes, quer dizer, gosto, abre-se aspas, não sei nada de esportes, né? Mas gosto, agora com a Copa do esporte. Mundo, a senhora vai... Copa do Mundo realmente é o assunto do momento, né? Troca de figurinhas, essas coisas todas. Aí a senhora vai torcer, né? Vou torcer bastante. Vai ser um período alegre no ano, né? Vai. Até a Câmara lá... Esperamos que seja até o final do ano alegre vai também, ser né? esse Que a gente ritmo venha com boas notícias. entusiasmo, de alegria, que com a vitória do Brasil se sacramentará, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Desembargadora, depois de tantos anos de judicatura, com a pele curtida, entre aspas, a senhora consegue se emocionar em certas causas? Muitas vezes. Com pele curtida e tudo, há 27 anos que eu estou na carreira, e assim mesmo a gente se emociona. Recentemente, por exemplo, apareceu um caso de trote violento. Me emocionou muito isso. Trote violento praticado por alunos de faculdade de medicina. E aí você fica abismada de ver como pessoas... E foi fatal, assim? Quase fatal. Pessoas submetem um companheiro que é um neófito lá, né? Sim, um momento de alegria, né? O que entra na faculdade, o calouro, submetem a coisas horrorosas, vexatórias, que você não sabe se aquilo provém de uma mente sadia ou não. E como que uma pessoa que está num curso como de medicina pode ser capaz de ter esse pensamento tão pesado, turvo mesmo. Então isso me emocionou muito ultimamente.
me comoveu mesmo e me revoltou até. Posso dizer que me revoltou. Eu tenho a impressão que a mulher juíza, eu acho que talvez tenha uma sensibilidade por ser mãe, talvez tenha uma sensibilidade maior. Engraçado, eu senti porque eu fui buscar na jurisprudência, tive um caso pessoal para decidir sobre isso, fui buscar na jurisprudência para espanto meu, aqui em off, né? Em off no mundo. Mas eu vou dizer. Entre nós e o telespectador. Telespectador. Eu me espantei de ver como a jurisprudência não vê assim tanta importância, imagine, como quase pensando talvez no seu próprio filho, Sim. Já quisesse uma solução para uma situação de conflito como essa. Se posso meu filho ele entrar numa onda, quem sabe algum amigo convence ele a entrar nessa situação de aplicar um trote. Juventude, eles fazem as coisas. Sim. Mas eu não acho que isso seja justificativo. Desembargador, agora indo para o outro lado, quais seriam as 3 coisas boas da vida para Constança? Seria liberdade. Liberdade quer dizer sua cabeça tranquila, dormindo em paz, né? E viajar e ajudar o próximo. Ser assim, feliz com todo mundo em conjunto, dentro das suas limitações. E a senhora tem uma fórmula mágica para a gente fazer tudo isso e dar certo? Bom, a gente sempre está tentando, né? Pelo menos eu acho que a gente tem que ter um mínimo de subsistência econômica para poder implementar tudo isso. E depois encarar as coisas com otimismo e tentar superar os obstáculos, por aí, mais ou menos. Batalhar, né? Batalhar, sempre batalhar. A vida é eterna batalha. É uma atrás da outra, mas vale a pena, né? E a senhora teria, para o telespectador, alguma mensagem como desembargadora, experiente que é, sensível que é? A senhora teria alguma mensagem para passar para o telespectador? Um ensinamento de vida, enfim. Viver assim, de uma maneira saudável, com hábitos bons, ser otimista e ajudar o próximo e crer em Deus. Acho que principalmente crer em Deus. Deus nos ajudará sempre. Foi muito bom tê-la aqui no programa. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua presença e desejamos que um dia a senhora volte e conte mais das novidades. Eu que agradeço, fui muito bem recebida e muito homenageada. Muito obrigada. Quanto a você, te vejo na semana que vem. Até lá, hein?